Romanos capítulo 16, carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma, no verso 16. Ele começa fazendo uma recomendação, e alguns estudiosos acreditam que essa irmã foi ela quem levou a carta até a igreja de Roma. Paulo escreve a carta, lembrem-se, ele não está lá, ele escreve, tem o desejo de ir conhecer essa igreja, mas ele é impedido, não estava podendo ir a essa igreja. Aí ele escreve, usado pelo Espírito Santo, e quem leva a carta? Quem leva a carta é Febe. Recomendo a vocês nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Então, é ela a pessoa que levou em mãos a carta até a igreja de Roma. Nós poderíamos usar esse tempo e só aqui nesses 2 versículos nós poderíamos trabalhar uma noite inteira falando sobre Febe. Mas não só sobre Febe, nós também poderíamos conversar acerca de tantas outras mulheres que estão nesse último capítulo. Agora, esse último capítulo, se vocês prestarem atenção, e às vezes a gente não presta atenção, na diversidade de gente que havia dentro da igreja de Roma. Você tem judeu, você tem gentio, você tem gente de posição social, de ascendência social. Se você ler, não se apegar tanto aos nomes que parece um pouco estranho a nós, mas se você prestar atenção, pedir a ajuda do Espírito Santo, você vai perceber quão rico é esse último capítulo da carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Aqui a gente pode perceber que a igreja em Roma era uma igreja que possuía austeridade espiritual. Aqui a gente poderia traçar as marcas de uma igreja saudável. Aqui fala de uns aos outros, aqui fala de unidade. Mas aqui também fala, no capítulo 16, e demonstra como era que a igreja primitiva, como ela se reunia. A priori, ela se reunia onde? Nas casas. Então veja quanta coisa linda nós temos dentro do capítulo 16 da carta de Paulo aos Romanos. Agora, o que me chamou a atenção e o que me pegou e o que eu quero trabalhar de fato com vocês na noite de hoje é a partir do versículo 17. É a partir do versículo 17. Então, a partir do versículo 17, do capítulo 16, a palavra diz assim: recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Afastem-se deles. Deles quem? O apóstolo está dizendo, afastem-se deles. Deles quem, Alê? Dos irmãos que causam tumulto dentro da igreja. Não seria tumulto, porque toda igreja vai ter irmãos que geram tumultos, né? Mas o apóstolo, ele está sendo enfático e diz, afastem-se deles. Deles quem? Dos que causam divisões. Afastem-se dessa gente que causa divisão. Paulo aqui, ele adverte aos irmãos em Roma com relação às divisões.
ele faz uma advertência. Por quê? Porque em toda a história da igreja, se vocês pararem para estudar a história da igreja, vocês vão perceber que em toda a história da igreja, sempre vai surgir alguém, vai aparecer dentro da igreja um ser humano, óbvio, enviado do diabo, para poder causar divisão na vida da igreja. Não é novo. Não é novo. O que Paulo está advertindo aqui na igreja de Roma, ele vai advertir em todas as outras igrejas que ele tinha influência. Ele sempre vai advertir os irmãos: cuidado com aqueles, afastem-se daqueles que causam divisões. Você não pode, você não deve negociar com gente que produz divisão. A tolerância para com aqueles que causam divisão, a tolerância é zero. Tanto é que o apóstolo diz: afastem-se deles. Um outro caso na Bíblia que eu vejo o apóstolo Paulo dizendo afaste-se, é quando aquele que se diz irmão, não sendo irmão, tem uma postura equivocada. Por isso que pessoas que fazem barulho no nosso meio, que discordam, essas pessoas não é para a gente se afastar delas. Porque a diversidade, as opiniões diferentes fazem parte. Opinião diferente, desde que essa opinião diferente não seja contra a doutrina apostólica, contra o ensino apostólico. Se a opinião ela é diferente e é uma opinião que atinge o ensino apostólico, essa opinião é uma opinião que vai gerar divisão. Aí já não é uma opinião, uma simples opinião. Você precisa então se afastar dessas pessoas. Você não deve negociar com elas. Agora, nos dias de hoje também não é diferente. Assim como nos dias de Paulo, nos nossos dias também não é diferente. Agora, como eu vou reconhecer e como eu vou conhecer aqueles que causam divisão? Como é que eu identifico? Na minha comunidade de fé, como é que eu identifico alguém que está dentro da comunidade, simplesmente enviada por Satanás para gerar divisão? Como é que eu identifico? Como é que eu reconheço? Porque a gente precisa reconhecer, como é? O ensino que eles trazem é o ensino contrário. O ensino que eles trazem é um ensino contrário. Olha o que o texto está dizendo, verso 17. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Ou seja, eles criam obstáculos. Vocês recebem um ensino e aí essa pessoa, ela não chega com dúvidas. Não é uma questão de dúvida, porque a pessoa ela pode ter dúvida. Presta atenção, a pessoa ela pode ter dúvida, mas o ser humano que é enviado para causar divisão, ela não tem dúvida, ela coloca obstáculo, ela se opõe ao ensino que você recebe. Ela contesta. Você recebe o ensino, e você já recebe esse ensino, por exemplo, o Gabi está na graça há quanto tempo?
13 anos. Aí chega alguém na vida de Gabi, por meio da comunidade de fé, e começa a contestar o que ela há 13 anos já recebe. É óbvio que essa pessoa, se você continuar caminhando com essa pessoa, você vai acabar no mesmo lugar que ela, ou seja, vai fazer parte de uma divisão. Porque essa pessoa é enviada do diabo. E ela é enviada do diabo para começar a contestar o ensino que você recebe. E até o próprio fruto que essa pessoa apresenta, né? Porque a gente consegue discernir também pelo que a vida dessa pessoa gera. É tanto é que no versículo seguinte ele vai dizer que essa pessoa, ela serve a seus próprios apetites. Então, uma pessoa que tem esse coração, pode vir você ver que é uma pessoa que serve a si própria. Então, a gente consegue discernir também dessa maneira. Uma pessoa que não tem fruto na vida para com outra, é apenas para si. Perfeito. A gente reconhece também por essa linha. Mas o texto também diz, e é aí onde eu e você, a gente cai normalmente como um patinho, porque essas pessoas não são pessoas de uma fala difícil. São pessoas que têm eloquência na fala. São pessoas que a fala por si, a fala da pessoa, é a fala da pessoa, ela lhe conquista, porque é como se fosse uma bajulação, mas não é em si uma bajulação, é porque eu e você, nós gostamos da eloquência. A gente gosta de ouvir alguém que fala bem. E não há problema nenhum em ouvir alguém que fala bem. Não é que todo mundo que fala bem vai gerar divisão, não é isso. Mas quem fala bem e se opõe ao ensino que você recebe. Quem fala bem e pretendem servir a si. Ou seja, são pessoas que estão ali pensando nelas. E viu você como uma presa fácil, para poder ir somando e para poder ir ganhando forças. Não são pessoas que estão interessadas em servir a Cristo. É o que o texto fala, estão interessadas nos seus próprios apetites. Então eu reconheço alguém que chega para causar divisão, eu reconheço como, e a gente está sujeito a isso. Todas as igrejas estão sujeitas. Só que nem todo mundo para prestar atenção e ver o que a Bíblia diz a respeito daqueles que causam divisão. Pastor, Sim. outra coisa interessante também é que existem pessoas que contestam a legitimidade da unção pastoral. Sim. Porque é por meio de quem vem o ensino. Aí pega uma pessoa que já está um pouco triste com o pastor porque aconteceu uma situação que ela não interpretou bem, talvez o pastor não deu a assistência que ela gostaria, que ela imagina que deveria ser, porque sempre tem essas pessoas assim na igreja. Aí o cara, mal intencionado, se aproxima dela, já vê a fragilidade dela e ele começa a minar a autoridade do pastor. Sim. Ou seja, Ele é contagioso, né? claro, porque ele ou ela vai gerar obstáculo por meio de quem a pessoa recebe o ensino. Então, você já não recebe o ensino daquele pastor. Não recebendo o ensino daquele pastor, você foi fisgado para fazer parte de um grupo liderado por alguém que só pensa em si, mas fala muito bem, para gerar uma divisão. Perinho. Ele vai agir estrategicamente. Ele não vai em quem ele sabe que é forte. Ele vai buscar os fracos. Que os fracos estão justamente com alguma intriga, com alguma tristeza, algum obstáculo. Então ele já pegando esses fracos, ele já cria o grupo dele.
Então ele faz o grupo dele ganhar força através do ensino que que contesta o ensino principal, que é do pastor, e ele faz o grupo dele, e daqui a pouco ele faz o quê? Ele entra para o embate, quando ele vê que ele perdeu, ele sai, ele já causou a divisão, ele sai com quem? Com os fracos que ele conquistou. Agora, normalmente, essas pessoas são pessoas boas. São pessoas boas. Mas por melhor que sejam essas pessoas, é sempre bom discernir. É sempre bom ter discernimento. Discernir como? Ela está gerando algum tipo de obstáculo ao ensino que eu tenho recebido? É uma pessoa eloquente? Observe os frutos dessa pessoa no sentido de que ela serve a Cristo ou serve a si mesma. Então, é necessário a gente discernir. E discernir como? A gente acabou de dizer. Como é que eu vou discernir? Pelos frutos. E é o que Gabi ali colocou, né? Ela está nisso por ela, ou ela é alguém que entregou a vida a Cristo, de fato? Ela está se entregando a Cristo, ou ela está nessa jornada por ela? Porque alguém que entregou a vida a Cristo, a gente tem como discernir. Os frutos na vida de alguém que entregou a vida a Jesus, porque Jesus, ele está sempre dando prioridade ao outro. Vem João e diz, importa que ele cresça e que eu diminua. Aí vem Jesus e está sempre promovendo. Quem é alcançado por Jesus, de fato, está sempre interessado em promover o outro, em não denegrir. Mas as pessoas que causam divisão, essas pessoas, elas são sorrateiras. Dada a eloquência que têm, elas são sorrateiras. E elas são insaciáveis. Insaciáveis de uma forma, elas têm uma obsessão por não conseguir construir nada no caminho, está sempre querendo se apoderar de algo já construído para poder não ter tanto trabalho. E aí vai tentar ocupar o lugar daquele que já está. Como não vai conseguir, aí divide. Como essa pessoa, o objetivo de quem chega para causar divisão é ocupar o lugar que já está ocupado. A princípio, o desejo não é sair. Sai porque o lugar está ocupado, aí leva consigo aqueles que foram alcançados, não se aperceberam, não estavam tão firmes como deveriam estar. É por isso que, mas o verdadeiro objetivo seria ocupar o lugar de quem já está. Aí não consegue, aí sai. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração de quem? Dos ingênuos.
Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Como é que a gente detém, como é que a gente para essas pessoas que causam divisão? Sendo sábios. Temos que ter sabedoria. Muita sabedoria. Sejam sábios. Com sabedoria, a gente tem como paralisar essas pessoas. A gente tem como colocá-las no lugar dela. Com sabedoria, nós temos como escantear essas pessoas. Com muita sabedoria. No seminário, a gente aprende duas coisas. Ou a gente coloca de escanteio, ou a gente traz para perto. Eu, particularmente, prefiro trazer para perto. Quando eu identifico, eu trago para perto. Quando eu identifico, eu encho de oportunidades. Eu mantenho sobre os meus olhos. Quando eu identifico. Porque escantear, pelo menos pelo histórico da graça, escantear leva a pessoa a ter aliados. Pois ela se coloca numa posição de perseguida pela liderança. Mas isso é um histórico antigo da graça. Só que, enquanto aqui eu estiver, eu preciso estar atento a tudo que move a graça desde o seu nascimento. Para que nada ressurja. Nada de ruim. Só as coisas boas. Consegue entender? Então você tem que ter sabedoria. Não é no embate, não é com, a Bíblia diz, é com sabedoria. Você lida com essa gente com sabedoria. Por quê? Como o Perivaldo colocou, os frágeis da comunidade dão ouvido a essas pessoas. Então, nós temos que ser sábios para lidar com esse tipo de gente. Gente extremamente perigosa. Gente de um perigo absurdo. E que toda igreja tem. Toda igreja tem. Agora, o apóstolo está dizendo que, e principalmente a igreja de Roma, que era uma igreja obediente. Quem não quer liderar um povo obediente? Se você lidera um povo obediente, a sua posição, ela é uma posição visada. Primeiro pelo reino das trevas, que vai encontrar alguém que vai aceitar a missão de ir perturbar a sua vida. Porque, diga para você, me responda vocês, é bom demais você ter uma equipe obediente, seja no trabalho. Se você está num setor de trabalho, sua equipe é obediente, a outra equipe não é. O outro líder fica de olho na sua equipe, fica de olho na sua posição. Porque, gente, quem é que não quer lidar com pessoas obedientes? Aí Paulo está dizendo, Roma era uma igreja obediente. É o que Paulo está dizendo. Sejam sábios. Verso 19, sejam sábios. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom. E sem malícia em relação ao que é mal. Ou seja, seja sábia, seja obediente, mas não seja o quê? Paulo está dizendo, não seja ingênua.
Não sejam ingênuos. Você até pode ter cara de ingênuo, mas não seja. Conte o máximo que você puder com a ajuda do Espírito Santo para ter sabedoria, para saber lidar com as questões, para saber lidar com os agentes que são enviados para gerar divisão. Tem que ter muita sabedoria, ser obediente, mas não pode ser ingênuo. Não pode ser ingênuo. Não pode. E aí você, não sendo ingênuo, você dá sempre ouvidos à voz do Espírito, porque você está sempre discernindo. Mas quando você é tomado por ingenuidade, você cai na lábia de qualquer um e de qualquer uma. Consegue entender? Amém ou não amém? Agora, vamos nos afastar de quem causa divisão, mas não podemos esquecer de continuar amando e obedecendo a Deus. Mas não queremos nenhum tipo de ligação com o mal. Por mais agradável que seja aquele ser humano, por mais talento que tenha aquele ser humano, se é alguém enviado para poder gerar divisão, eu não quero ligação com nenhum tipo de mal. Não quero. Não me associo, não estou junto, não quero. Isso é tão interessante porque, veja, eu carrego algo comigo. Eu tenho tanto receio de ser um instrumento de divisão, ou de algo que venha prejudicar alguém, que eu carrego isso sempre comigo. Todos vocês estão aqui, eu tenho ligação com todos vocês. No dia que um dia que algum de vocês, por decisão própria, ir para um outro ministério, a minha ligação com vocês, elas passam a ser estritamente espiritual. Dificilmente eu vou me conectar fisicamente com vocês. Não me conecto. Eu procuro o máximo não me conectar mais fisicamente com vocês. Eu mantenho uma conexão espiritual, de oração, de lembrada de você, do que for necessário, mas fisicamente eu evitarei ao máximo sentar na mesma mesa onde você estiver. E não é por uma questão de raiva, não, é por uma questão de cuidado, para não nascer no coração do outro nenhum tipo de pensamento ou de dúvida de que eu, porventura, esteja tentando trazer você de volta, ou que você compartilhe comigo qualquer situação de que você já não está gostando no atual lugar onde você está. Eu já não quero também nem mais saber. Isso é tão verdade que, olha, eu deixo o ministério na congregação da Igreja Batista em Maruim, e se o pastor principal lá não me convidar, lá também não vou nem visitar, por mais amizade que eu tenha algum irmão, eu nem ligo e nem visito. Se eu encontrar no caminho, tudo em paz, e sigo. Porque isso isso é uma avaliação que eu faço, tá? É uma postura minha. Eu me desconecto fisicamente, a minha conexão com qualquer um de vocês passa a ser estritamente espiritual. Porque eu levo muito a sério essa questão da divisão. Eu levo muito a sério essa questão de gerar um prejuízo na vida do outro. Não estou falando de perfeição, mas eu estou falando que enquanto eu atento estou, eu levo isso muito a sério. Muito a sério.
Por quê? Porque, às vezes, também, você vai para uma outra comunidade, não, gostou de mudar geograficamente, mas fica recebendo de cá também. Isso não é justo. Você tem que receber onde você está. Ah, mas lá não tem. Não, você tem que receber onde você está. Eu tenho que respeitar a sua liderança. Você tem uma liderança. Ah, mas eu não quero saber. Porque quando você moveu daqui para lá, você me disse que estava se movendo debaixo de quê? De uma direção de quem? Do diabo é que não foi. Ninguém vai dizer. Então, se foi debaixo de uma direção de Deus, eu não posso entrar nesse imbróglio. Até mesmo para poder ajudar o indivíduo ou a indivídua no crescimento. Porque tudo é feito de forma muito sutil e a gente também pode acabar sendo um instrumento de forma muito sutil para... Temos que ter muito cuidado. Muito, mas muito cuidado mesmo. E, normalmente, quando pessoas estão satisfeitas com a sua comunidade, que conversa com outras pessoas, pergunta logo, como é que é lá? Aí você vai opinar, quando você opina, você está gerando obstáculo ao ensino que a pessoa está recebendo lá. E os causadores de divisão, uma das coisas primordiais é gerar obstáculo. Rapaz, lá na minha igreja não é assim não, lá na minha igreja meu pastor ensina assim. Quando você diz que o seu pastor está ensinando assim, 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 você já está gerando um obstáculo ao ensino do outro pastor. Já perceberam? Então, temos que ter muito cuidado. Mas muito cuidado mesmo. Porque até nessa hora, é o que o apóstolo está dizendo, nós precisamos recusar qualquer tipo de ligação com o mal. Nós não podemos ser instrumentos do mal. Em hipótese alguma. Não podemos. Nesse aspecto, eu sou extremamente radical. Radical, 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 radical. Radical, radical. Ao ponto de que eu não olho nem os stories mais da pessoa. Ah, você é do outro ministério para eu ficar olhando o seu story? Olha não, irmão. Não me interessa. Dada a posição que eu exerço. Dado o lugar onde eu estou, entendeu? Eu gosto muito do que Ricardo Felipe diz às pessoas, quando as pessoas se encantam com a graça. Eu gosto muito, não sei se ele vai lembrar agora, do que é que ele costuma dizer às pessoas. Na verdade, ele, não só ele, eu também, pelo menos são as duas pessoas que... Mas eu acredito que boa parte dos líderes, a gente desconstrói a graça, aquilo que as pessoas se encantaram, a gente desconstrói, a gente deixa ela bem feia, para que as pessoas não venham a partir desse enfeite que a gente faz. O que pode ajudar também, e a gente ajuda nessa desconstrução, para que a pessoa, ela não se encante, certo? Quando eu de púlpito falo, e falo também na reunião para os que estão chegando, eu digo, não sou um pastor dado à visita. Ponto. Se essa pessoa está chegando e está esperando, eu visito, mas eu não sou dado a muita visita. Então, você vai ser visitado pela igreja. A igreja vai lhe acolher. Mas existem aqueles que chegam querendo com foco na liderança principal. Então, a gente não pode ser esse causador de problema, nem dentro do ministério no qual nós estamos, nem causar problema no outro ministério. Nós não podemos aceitar aquilo
que não está de acordo com o Evangelho. Gente, não está de acordo com o Evangelho? Não está alinhado com o Evangelho? Não vamos fazer concessões. É muito perigoso a gente fazer concessões com aquilo que não está alinhado com o Evangelho. Ah, mas não está alinhado com o Evangelho? Estou fora. Só estou com dúvida Sim. em relação a esse sem malícia em relação ao que é mal. O que é Não ser ingênuo. É a questão da ingenuidade. Paulo está dizendo, continue sendo uma igreja obediente, continue sendo uma igreja boa, mas não sejam ingênuos. Por exemplo, às vezes nós somos uma igreja dada ao serviço, amém ou não amém? Amém. Nós somos uma igreja dada ao socorro, amém ou não amém? Amém. Nós somos uma igreja dada à partilha, amém ou não amém? Amém. Eu sei que é. Só que no afã de servir, no afã de partilhar, no afã de socorrer, muitas vezes nós somos ingênuos. Então tem que acionar a sabedoria e o discernimento. Porque aí você pode achar que isso é carnalidade. Não, o próprio Paulo está dizendo, porque senão a gente cai na lábia. A gente cai na lábia de quem a gente está socorrendo, e a gente também pode cair na lábia de alguém que está para gerar divisão. Vamos acolher, vamos receber, vamos partilhar, mas não vamos ser ingênuos. Porque pode estar diante de você a maldade daquele indivíduo que é tentando se aproveitar da bondade e da obediência da igreja. Não esqueça que quem gosta de trazer ensino, quem gosta de ensinar a pessoa a pensar em si, é Satanás, não é Jesus. Gente, todas as vezes que em algum projeto da vida, da comunidade de fé, do trabalho, meu irmão, da casa, todas as vezes que a gente estiver pensando mais em si, pode ter certeza, estamos sofrendo algum tipo de influência maligna. E isso remete à roda de conversa no capítulo 2. Você desvia os olhos do Criador para a criatura. E aí a ladeira... É ladeira abaixo. Então, esse ensino, para que você pense em si, gente, esse não é o ensino do Evangelho, não. Isso é um ensino que algumas linhas das ciências modernas adotam com muita força, e isso me incomoda demais. Porque eu digo, já imaginou Jesus ensinando a galera dele, dizer, olha, pensem primeiro em você, só faça aquilo que te faz bem. Imagina. O importante é você ser feliz. Imagina. Você só fazer aquilo que te faz bem. O negue-se a si mesmo já foi. Nas ciências modernas, uma linha, não todas, é trazendo esse ensino egocêntrico, tentando fortalecer algo que na cruz Jesus não tentou fortalecer. Jesus quer matar o eu. Se perder, ganha. Se pensar demais em você, perde. Aí quando eu vejo qualquer ensino que me coloca no centro, eu digo, gente, isso tem influência satânica.
E é a partir dessa influência satânica que, porque se eu estou no centro, eu excluo você. Se eu excluo você, qualquer ação que eu faça que lhe prejudique, pouco importa. Por quê? Quem não pode ser prejudicado? Eu estou no centro. Se não me prejudica, azar o seu. Aí é onde as pessoas entram fazendo a divisão sem se importar com o outro. Aí uns aos outros, que a carta fala aqui no capítulo 16, uns aos outros é deletado. E não pode. Mas aí Satanás, pense primeiro em você. Pense primeiro na sua agenda. Pense primeiro nos seus sonhos. Pense primeiro nas suas conquistas. Porque você conquistando, depois vai levar tudo para a eternidade, né? Vai levar tudinho. Vai chegar lá e dizer, aqui, Senhor, o que eu construí, Senhor, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Se você tivesse entendido, você ia me buscar primeiro. E eu, no caminho, ia acrescentando todas as coisas que você precisa. Mas você achou que era lindo. Isso é pensamento maligno. Se colocar no centro é pensamento maligno. Ensinar as pessoas a pensar em si e não no outro primeiro é pensamento maligno. É por isso que surgem as divisões. Porque Satanás semeia essa coisa egocêntrica entre nós, em nosso meio. E aí tem gente que fisga a isca de Satanás. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Satanás, ele foi esmagado. Agora, onde Jesus esmagou a cabeça da serpente? Pois quem esmagou a cabeça da serpente foi Jesus. Lá no Gênesis ficou registrado. Lá em Gênesis ficou registrado que ele iria esmagar a cabeça da serpente. Jesus é quem esmaga a cabeça da serpente. E onde foi que ele fez isso? Onde ele fez? Na onde? Na cruz. Ele fez na cruz. Agora eu pergunto, onde ele fará novamente? Porque, perceba, ele esmaga a cabeça da serpente na cruz. Mas a serpente continua atuando, mesmo estando derrotada e mesmo estando com a cabeça esmagada. Não morre não, fia da... Insistente. Jesus na cruz esmagou a cabeça da serpente. Agora eu pergunto, onde ele fará novamente? No seu retorno. Ele esmaga na cruz e ele vai esmagar novamente, porque é só uma questão de tempo, gente. Já foi esmagada na cruz e no seu retorno, na sua volta, é só para checkmate. É como se fosse um nordestino e dissesse, morre, diabo. Pronto, na volta, morre, diabo. Acabou. Fez isso na cruz e vai fazer novamente, quando ele voltar. Agora, o mais lindo disso, quando eu olho para o versículo 20, é que eu faço parte dessa vitória. Você faz parte dessa vitória. Então, por mais que Satanás trabalhe e se infiltre por meio da mente fragilizada de alguém para querer dividir sua casa, para querer dividir seu casamento, para querer dividir sua igreja, para querer dividir a sua vida lá no trabalho, para querer estragar, Jesus está dizendo na sua palavra, eu já esmaguei uma vez,
está debaixo dos meus pés, e quando eu voltar, eu finalizo tudo. Essa vitória é nossa. Então, não se assuste com nenhum infiltrado entre nós. Consegue entender, Marcelo? Agora, cuidado para que não seja você ou eu o infiltrado. Para não começar a criar obstáculo ao ensino, que é o ensino do Evangelho. Você não pode admitir, por exemplo, olha, a causa, eu sempre me reporto a gente tem que ter muito cuidado, porque a causa é justa. E quando uma causa é justa, é justamente nessas causas justas que a gente escorrega, se distrai. E aí a gente faz uma concessão com relação àquilo que o Evangelho é contra. Gente, isso é muito perigoso. Perigoso demais, demais. E se, meu irmão, e se a pessoa que está do outro lado, a gente entender que era aquilo mesmo que ela merecia, meu irmão, a gente escorrega sem pensar. Então, temos que ter muito cuidado para não sermos obstáculo ao ensino do Evangelho, pois todo aquele e aquela que passa a ser um obstáculo ao ensino do Evangelho é um agente de divisão. Tem que ter muito cuidado. Independentemente do contexto, mantenha os olhos fixos em Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Se eu te tirar, se você tirar, a gente dá uma vacilada. E às vezes a gente se coloca até em posição de dificultar o avanço do Evangelho. Consegue entender? Amém ou não amém? Amém. A gente não pode dar brecha ao derrotado. A gente não pode dar brecha ao derrotado. Quem é o derrotado? Aquele que Jesus esmagou a cabeça na cruz. A gente tem que estar atento, porque o derrotado, ele está buscando um aliado para quê? Para gerar algum tipo de divisão. Pois é na divisão que ele atua. Não é na unidade. Não é na comunhão. Não é uns aos outros. É na divisão que ele atua. Consegue entender? Amém ou não amém? Por isso que de uns 6 meses para cá, eu passei a ter a consciência de ser pastor apenas daqueles que me têm como pastor. Porque senão, você ser pastor de quem não tem você como pastor, como a pessoa não lhe tem como pastor, ela cria um obstáculo ao ensino que passa por você. E é desgastante. Por quê? Por que é desgastante? Porque é aí onde Satanás atua, E aí a gente não pode ficar perdendo tempo. Consegue entender? Então, se você lidera uma casa profética, um pro-home, seja líder de quem tem você como líder. Porque
A pessoa só está sendo um instrumento para ser obstáculo. E você, cuidado, para não dar brecha ao derrotado, para também não ficar no mesmo lugar onde essa pessoa hoje está. Não dê brecha. Se der brecha, irmão, já era. Já era. Mas tem uma notícia boa. No verso 20, ele diz assim: a graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. A graça é conosco. Amém? O favor de Deus está conosco. Graças a Deus. Aleluia. Que o favor está conosco. Então, por causa do favor de Deus em nós e através de nós, dificilmente nós vamos cair nessa cilada. Amém ou não amém? Amém? Não vamos ser instrumentos de divisão na amizade de ninguém. Não vamos ser instrumento de divisão no casamento de ninguém. Não vamos ser instrumento de divisão no setor de emprego de ninguém. Não vamos ser instrumentos de divisão na nossa comunidade de fé. Nem vamos incentivar outros a ser. Por quê? Porque o favor de Deus está conosco. A graça é conosco. E no nosso caso, 2 vezes, né? Amém ou não amém? Amém. No nosso caso, 2 vezes. A graça do Senhor e a graça da Igreja Batista. Nós somos duplamente abençoados. Amém ou não amém? Deus é bom em todo tempo. Deus é muito bom. Vamos terminar? Vamos lá? Vamos finalizar? Verso 25. Verso 25. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas Escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio seja dada a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Paulo conclui a carta lembrando do Evangelho. Ele conclui trazendo à memória o que ele mencionou lá no início. Agora eu pergunto a você, Diogo, o que é que o Evangelho faz? Dê uma olhada no verso 25. O que é que ele faz? O que é que o Evangelho faz? Verso 25. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados. O que é que faz o evangelho? Ele faz o quê? Ele tem poder para nos confirmar. É o que o Evangelho faz. Ou seja, o Evangelho é o poder de Deus. Romanos 1, verso 16. Ele começa lá no capítulo 1 dizendo que o Evangelho é o poder de Deus, e agora no último capítulo, para encerrar a carta, ele lembra a igreja de Roma: olha, o poder de Deus é o Evangelho. Esse Evangelho que nos confirma. Esse Evangelho, ele diz assim, esse Evangelho tem poder para confirmá-los pelo meu Evangelho. Somos confirmados pelo Evangelho. O Evangelho, ele transforma pessoas. O que é que ele faz? Ele transforma pessoas, mas não só pessoas. O Evangelho transforma pessoas e o futuro. Por que a gente tem uma expectativa de um momento, de um tempo, de um lugar melhor?
Porque o Evangelho nos apresenta esse futuro. O Evangelho nos apresenta uma eternidade. O Evangelho mostra que Ele vem. O Evangelho mostra que Ele reina. O Evangelho mostra que Ele vai estabelecer o seu governo. Ele transforma as nossas vidas e transforma a nossa perspectiva de futuro. É o que o Evangelho faz, é o que o poder de Deus faz, é o que a dinamite de Deus faz. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Poder, poder. Agora, o Evangelho não é algo que pode nos salvar. O Evangelho, Paulo diz assim, Paulo afirma. Paulo não traz uma sugestão, gente. Quando ele encerra a carta, ele não traz uma sugestão, ele traz uma afirmação. Ele afirma que o Evangelho tem poder para confirmá-los. Não é que o Evangelho pode confirmá-los, não. Ele tem poder para confirmá-los. Vocês estão confirmados no poder do Evangelho. E quem tem esse poder não tem a ver com vocês, tem a ver com o poder do próprio Evangelho. Às vezes a gente quer atribuir ao ser humano aquilo que não é do ser humano. Ao ser humano é a questão da fé. O poder do Evangelho, o poder não é nosso. Poderoso é o Evangelho, pois só o Evangelho pode transformar um ser humano. Só o Evangelho pode transformar o futuro. Por isso que eu fico pé da vida quando eu vejo as pessoas querendo colocar em outra fonte essa transformação, esse futuro. Não existe em nenhum outro. Não existe, em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro. Está para nascer. Não, já nasceu, cresceu, foi crucificado e vai voltar. Não existe em nenhum outro. Tenham essa consciência. Poder para transformar qualquer situação na vida do ser humano, na vida de uma sociedade, só quem pode realmente gerar alguma verdadeira transformação, sem nenhum tipo de corrupção, é o Evangelho. Apresente-se quem se apresentar. Tem meu respeito, mas não tem a minha fé. Tem meu respeito, mas não tem a minha fé. Eu só ponho a minha fé no Evangelho. É radical, tem que ser radical. Porque somente o Evangelho pode transformar. O restante é engano. Mas que se apresenta como se fosse a solução, mas é engano. Era um dos textos que eu mais gostava no início da minha caminhada cristã, eu gostava de recitar. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus, na terra, nem nenhum outro. Eu amava, está lá em Atos, capítulo 4, se não me falha a memória. Não há em nenhum. Absolutamente. Qualquer outra circunstância tem meu respeito, mas não tem a minha esperança. Por isso que durante muito tempo, por isso que quando Paulo escreve a Timóteo, diz, lembra-te no que você foi ensinado. Porque naquilo que a gente foi ensinado é para dias difíceis, é para dias de muitas controvérsias, é para dias onde parece que é, mas não é. E aí, em tempos como o que a gente vive, de divisão, de engano, aí eu me lembro no que eu fui ensinado. Em nada ponho a minha fé, senão na graça
de Jesus, no seu sacrifício remidor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. É porque Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz: lembre-se do que você foi ensinado, porque você precisa trazer a memória do que você foi ensinado, justamente para quando aparecer diante de você pessoas eloquentes, mas que você consegue discernir que com toda eloquência é gente que só pensa em si. E aí, quando você foi ensinado, lá no início das Sagradas Escrituras, ensinaram você a sair de si na direção do outro. E essa pessoa, por mais eloquente que seja agora diante de você, ela está se contrapondo, está sendo um obstáculo ao que você aprendeu. E às vezes nós temos dúvidas se a gente fica agora com o eloquente, com o moderno, ou com aquilo que a gente recebeu do Evangelho nas Sagradas Escrituras. Por isso que, como muito foi bem colocado por Filipe, tem gente que vai ser enganada porque vai se esquecer do que recebeu no início. É por isso que vai ser enganado. Muitos pastores vão ser enganados porque vão se esquecer do que ouviu no início, de que o bispo não pode ser ganancioso, ele não pode ser tomado por ganância, não pode pensar na sua própria jornada. Consegue entender? Mas aí tem gente que, opa, eu já sofri tanto, agora parece que chegou a hora que Deus está me tirando do cativeiro. Não, às vezes é o engano. Aí é o engodo. Pode ser Deus, mas tem que discernir se realmente é Deus. Então, nós não podemos, como Paulo está finalizando essa carta, nós não podemos abrir mão do Evangelho. O Evangelho precisa estar ali, no foco. Porque nos salvou, nos transformou, continua salvando, continua transformando. Não, o Evangelho. O Evangelho que está fazendo isso. Ele faz, mas o Evangelho também é. O Evangelho não só faz, o Evangelho também é. O Evangelho é acerca de Jesus Cristo. E se o Evangelho é acerca de Jesus Cristo, como é que Jesus, e como foi que Jesus nos ensinou acerca do sucesso? Olha um tema interessante, pois a cultura moderna nos fala sobre sucesso. E como foi que Jesus, um homem de muito sucesso, como foi que ele finalizou seu ministério? Dentro da cultura moderna e da religião moderna, Jesus foi um pastor fracassado. Porque a multidão o abandona, ele olha para os 12 e pergunta se eles também não querem ir. Na cruz, conte quem foi que ficou no pé, quantos ficaram lá e onde estava o restante. Para que a gente saiba discernir o que de fato é sucesso. E não entrar em neura, achando que agora todos nós vamos ser pastores de multidão. Nem todo mundo
vai ser chamado por Deus para pastorear uma multidão. Pois talvez eu, ou você, ou nós, sejamos os pastores de um talento. Tem gente que tem um talento e quer pastorear uma multidão. E ainda vai na conversa do pastor que tem 5 talentos e que fica empolgando o que tem um talento, para que o que tem um talento acredite que vai pastorear uma multidão. Aí se frustra. Pastores que têm 5 talentos, vai pastorear segundo os 5 talentos que eles têm. Os que têm 4, 4. Os que têm 3, 3. Os que têm 2, 2. Os que têm 1. E está tudo certo. Está tudo certo. Porque você vai ser cobrado na medida que foi criado. Porque está tudo certo. Se a gente vai para o Evangelho, não é enganado. Porque o Evangelho é acerca de Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo disse isso lá no capítulo 1, no versículo 3 e no versículo 4. O Evangelho é o poder de Deus e o Evangelho é acerca de Jesus Cristo. O centro do Evangelho é Jesus. O Evangelho é Jesus. O centro é Jesus. Ponto. A gente está inventando muita coisa, gente. Se o Evangelho é Jesus, nenhum outro tipo de Evangelho tem poder para salvar, tem poder para transformar, tem poder para dar esperança. Nós vamos precisar, nos últimos dias, existe uma atmosfera, né, entre muitas igrejas com relação à questão escatológica. Então, se há essa atmosfera, nessa atmosfera a gente precisa manter os nossos olhos em Jesus, para não sermos enganados. Senão seremos enganados. E que a gente possa dar glória a Deus. Mas para que a gente glorifique a Deus, a gente, primeiro, não devemos nos meter em nenhum tipo de divisão. Irmão, é divisão, não põe a mão. Rapidinho aqui, ó. Se eu tomar conhecimento, uma igreja me convidar para pregar, se eu tomar conhecimento que aquela igreja nasceu fruto de divisão, eu não vou. Não vou. Eu não vou participar de uma coisa que nasceu a partir de Satanás. Eu não vou. Se foi fruto de divisão, eu não vou. Pode ser a melhor oferta. Eu não vou. Não damos glória a Deus só quando estamos no prédio. Não, nós damos glória a Deus quando recusamos tudo aquilo que não está alinhado com o Evangelho. Agora eu pergunto a vocês, divisão está alinhada com o Evangelho? Sim ou não? Não. A não ser que vocês tenham dúvida. Só vai atrair desgraça. E por que vamos atrair desgraça? Porque não está alinhado com o Evangelho. Não comunga com o Evangelho. Em Roma, Paulo está dizendo, cuidado. Na graça, eu digo a mesma coisa a vocês. Cuidado. Muito cuidado. Fiquem atentos. Não precisam ter medo. Só precisam ser sábios e discernir. Só isso. Amém ou não amém?